Boa noite, minhas queridas e queridos alunos do curso de Pedagogia do IFRS Alvorada, do componente curricular Didática Geral. Como combinei com vocês na semana passada que eu iria gravar um vídeo tratando dos últimos capítulos do nosso livro do Moacir Gadotti, História das Ideias Pedagógicas. Mas, pensando melhor, eu decidi recapitular todo o livro para depois dar atenção aos últimos capítulos. Vamos lá então, que eu prefiro não gravar um vídeo tão grande para não ficar muito puxado para vocês. Então, vamos tentar fazer uma recapitulação daquilo que nós já estudamos durante as aulas. Primeiro, o livro do Moacir Gadotti, ele está disponível por completo naquele material que eu encaminhei para vocês, enviei pelo ABA e também encaminhei por e-mail, ok? O primeiro capítulo, não sei se vocês recordam, mas tratava do pensamento pedagógico oriental, abordando a evolução do pensamento pedagógico desde as suas raízes, a educação primitiva, passando pelas doutrinas pedagógicas orientais, as suas influências sobre as sociedades e os sistemas educacionais. Foi destacado nesse capítulo a importância da tradição, da meditação e da não violência em culturas orientais, como o taoísmo, o budismo, o hinduísmo e o judaísmo, que permanecem relevantes até os dias de hoje. A educação primitiva foi descrita no livro como uma prática natural e mais espontânea, baseada na imitação, na oralidade, com características como animismo e totemismo religioso. O texto também vai mencionar Confúcio e sua influência no sistema educacional chinês, com ênfase na memorização e na hierarquia mais social, né? E a tendência moderna de resgatar, então, aspectos do taoísmo, como a busca pela harmonia, né? Abordando também toda a educação do hindu voltada para a contemplação, né? Mas também para a manutenção das castas. E também foi discutido no Pensamento Pedagógico Oriental, capítulo 1, toda a questão da educação hebraica, caracterizada mais pela rigidez, o temor a Deus e a obediência aos pais. Nesse capítulo ainda, no primeiro capítulo, a gente vai ter o desenvolvimento da educação dentro de uma emergência de sociedade de classe e a divisão social do trabalho, onde a educação formal vai surgir para atender às necessidades de uma sociedade hierarquizada e desigual. Ainda no capítulo 1, a educação era mais unitária, né? Que era mais unitária e igualitária na comunidade primitiva, vai se tornando, então, um meio de reprodução das desigualdades sociais. Finalmente, nesse mesmo capítulo, a gente viu toda a questão do Lao Tse, um filósofo chinês do século IV a.C., e sua filosofia de vida baseada na não violência e também na harmonia entre as leis naturais do universo, conforme expresso em livros que foram citados e mencionados por Moacir Gadotti. Lao Tse enfatiza a importância do poder suave, da flexibilidade, da não violência, né? Constatando tudo como a questão da força, da rigidez, da violência. Agora vamos então para o capítulo 2, o pensamento pedagógico grego. É um capítulo bem grande, né? Que a gente tem ali toda uma descrição das abordagens pedagógicas e as visões da educação na Grécia Antiga, destacando como o contexto social e cultural influenciou o desenvolvimento do pensamento educacional. A educação na Grécia era fortemente influenciada pelo contexto social estratificado, com cidades-estados como Esparta e Atenas, desenvolvendo sistemas educacionais bem distintos. Em Esparta, por exemplo, o foco era na formação militar e na submissão ao Estado, enquanto em Atenas valorizava mais a liberdade, a racionalidade e as habilidades também oratórias. Esses ideais educacionais eram reservados aos homens livres, refletindo a natureza de classe da educação grega. Vimos nesse capítulo 2 que os gregos buscavam uma paideia, uma educação integral que integrasse cultura social e criação individual também. Grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão influenciaram bastante a educação, cada um com suas próprias teorias e abordagens. Vamos citar um exemplo? Sócrates focava o autoconhecimento e o questionamento interno. Já Platão defendia a educação como meio de ascender ao mundo das ideias. E aí um exemplo bem conhecido entre nós é a alegoria da caverna.
Também a gente poderia mencionar o Aristóteles, por sua vez enfatizava a importância do equilíbrio e da moderação. A educação grega também valorizava fortemente a ciência, a literatura, a filosofia, a arte, como com a formação do homem integral abrangendo o desenvolvimento moral, mental e físico. Os jovens eram educados através de textos clássicos, né? Então, eu acho bem interessante que a gente trouxe toda essa questão durante as nossas aulas. E por fim, o capítulo vai abordar a questão da capacidade de ensinar virtude e a influência do ambiente e do caráter da educação, argumentando que a virtude pode ser ensinada se as ideias forem inatas. Aristóteles, em particular, discute a natureza do caráter em diferentes idades, destacando que a virtude está no equilíbrio e no meio termo. Em resumo, poderia dizer para vocês que é uma visão bem abrangente nesse capítulo 2, né, da educação da Grécia Antiga, mostrando como ela foi construída pelo contexto social e pelo contexto cultural e influenciada por filósofos e reconhecido entre nós. O capítulo 3, Pensamento Pedagógico Romano. O capítulo discute a educação na Roma Antiga, destacando a sua estrutura e filosofia. A educação romana, influenciada pelos gregos, focava em uma educação mais humanista e chamada de humanitas. Essa abordagem visava uma cultura geral que transcendia os interesses locais e a tradição, análise de palavras, análise de frase, do gramático, né? que visava, então, uma educação que transcendia esses interesses locais nacionais, sendo ensinada na escola do gramático, né, várias questões, mas também a questão da tradução, da memorização, do ditado, da composição literária. A sociedade romana era dividida entre os patrícios, grandes proprietários e detentores de poder, e os plebeus, que eram pequenos proprietários livres, mas excluídos do poder. Os escravos, que eram muitos, né, e sem instrução, sem escolarização, eram responsáveis pela produção material e também, infelizmente, tratados como objetos. A educação romana tinha 3 níveis clássicos: educação elementar, ensino secundário e educação superior, em estabelecimentos que ofereciam retórica, direito e filosofia, bem semelhante às universidades. Diversos teóricos da educação, né, se destacaram, e no livro Mostra Gadotti vai citar alguns: Catão, Varrão, Cícero, Quintiliano, Plutarco, né, entre outros, que contribuíram para o desenvolvimento da educação romana. Cícero, por exemplo, via a educação como formadora de um orador completo, que unisse diversas qualidades intelectuais e práticas. Já o Quintiliano defendia um ensino alegre e focado no conteúdo do discurso, enquanto Sêneca enfatizava a educação para a vida e para a individualidade. A educação romana também era utilitária e militarista, organizada pela disciplina, pela justiça, com ênfase na fidelidade administrativa e educação para a pátria. Era uma sociedade que preparava administradores e soldados, com o Estado assumindo um papel direto da educação. Em síntese, a educação romana refletia uma estrutura social e os valores da época, com foco na formação humanista e na preparação para a administração, mas também para a guerra, mantendo a divisão das classes sociais e a exclusão dos escravos no processo educacional. Agora a gente vai para o 4º capítulo, que é o pensamento pedagógico medieval. Então, o texto vai abordar a transição do Império Romano para a influência da Igreja Cristã na educação durante a Idade Média, destacando a pedagogia de Cristo, a educação monacal e catequética. A educação cristã sucedeu, né, a greco-romana, adaptando-se aos dogmas, às ideologias. Cristo foi visto como um educador popular e seus ensinamentos estavam ligados à vida cotidiana e também acessíveis para o povo humilde. Sócrates, sacerdotes, aliás, né, sacerdotes católicos, que eram mais oriundos principalmente das classes camponesas e trabalhadoras, desempenhavam um papel crucial na educação, falando uma língua que combinava elementos populares e eruditos. A educação medieval foi influenciada por eventos significativos como a pregação apostólica e o surgimento da patrística, que conciliou a fé cristã com as doutrinas grego-romanas. As escolas monocais preservavam a tradição e a cultura antiga, enquanto os copistas reproduziam obras mais clássicas. Com a cristianização do Império Romano, a escola tornou-se um instrumento ideológico
do Estado cristão. Destaca-se figuras como São Paulo, que buscou universalizar o cristianismo, e os pais da igreja, como Clemente de Alexandria e Santo Agostinho, que fixaram doutrinas, dogmas, disciplinas da nova religião. A educação cristã diferenciava-se em uma que era para o povo, né? Isso aqui é bem importante, né? Então ela tinha uma que era para o povo, focada no catolicismo e no dogma, e outra para o clero, com ênfase na teologia e nas humanidades. A educação muçulmana também é mencionada nesse capítulo, destacando Maomé e a influência do Alcorão, né, nesse contexto. Pensadores muçulmanos foram citados por Gadotti e suas contribuições para a educação. A educação na Idade Média também se relaciona com o feudalismo, distinguindo entre a educação do clero, a educação da nobreza e das classes trabalhadoras. As mulheres, neste caso, tinham acesso bem limitado à educação, geralmente em conventos. As universidades surgiram nos séculos VIII, inicialmente vinculadas às escolas monocais e gremiais, e eventualmente se tornaram instituições bem influentes. A educação universitária compreendia o trivium e o quadrivium, e as universidades medievais foram vistas como menos elitistas que as renascentistas. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são figuras centrais na pedagogia medieval. Marquem esses nomes, né? Agostinho, com a sua teoria da iluminação divina, defendia que o aprendizado é interno, que ele é guiado por Deus. Tomás de Aquino, segundo Aristóteles, enfatizava já a educação integral, conciliando a educação cristã com a grego-romana. Contudo, não abordou questões como a escravidão. Para a gente poder fechar esse capítulo, né, a educação medial foi marcada pela influência da igreja cristã, a preservação da cultura antiga, a emergência do feudalismo e a criação das universidades, refletindo uma síntese entre a fé cristã e a questão da razão histórica. O quinto capítulo, Pensamento Pedagógico Renascentista, vai abordar características, influências e pessoas notáveis da época. O Renascimento foi um período de revalorização da cultura grego-romana, marcado por uma educação mais prática, mais inclusiva, que valorizava a cultura do povo e buscava métodos mais agradáveis de ensino. Grandes navegações, a invenção da imprensa, a imigração de sábios bizantinos para a Itália, a invenção da bússola foram fatores importantes que influenciaram o pensamento pedagógico desta época. Educadores renascentistas notáveis, né, que inclui aqui vários educadores citados pelo Moacir Gadotti, que defendiam uma educação, né, mais autogestionada, o autogoverno, individualizada. É citado educadores com influência mais humanista, que criticava todo o conservadorismo e promovia a razão humana. Também Moacir Gadotti reconhece, né, os métodos que iam sendo discutido como método indutivo e a importância dos exercícios corporais. Vai ser citado nesse período do pensamento renascentista por Moacir Gadotti toda a questão das críticas, né, que se tinha com relação à educação que se baseava na memorização, né, e era defendido nessa época toda uma educação mais flexível, adaptada à natureza dos estudantes, uma educação mais criativa, mais integral, né. A educação renascentista, então, visava preparar o homem burguês, sendo predominantemente elitista e voltada para o clero, a nobreza e a burguesia nascente. Aqui se destaca Martinho Lutero, um reformador protestante, também teve um papel super importante, defendendo a educação como um direito, né, e um dever essencial, traduzindo a Bíblia para o alemão, democratizando o acesso ao conhecimento religioso. Já os jesuítas, com a criação do Reichsstudioren, desenvolveram um sistema educativo focado na formação da elite burguesa. Essa educação era caracterizada por ser muito rígida, uma rígida disciplina com foco na obediência e na formação religiosa, com menos ênfase na educação das classes populares. E, por fim, esse período renascentista foi marcado por uma transformação na educação, com um movimento em direção a métodos mais humanistas e inclusivos, embora ainda focado nas elites. Influências significativas vieram, né, até hoje a fazer parte da nossa história da educação,
como, por exemplo, a questão do desenvolvimento tecnológico, as descobertas geográficas, as reformas religiosas, né, que moldaram o pensamento pedagógico da época e até hoje influenciam a nossa educação. O capítulo C sobre o nascimento do pensamento pedagógico moderno. Esse capítulo, o Gadotti, vai abordar o desenvolvimento da educação e do pensamento científico durante o século XVI e XVII, marcando a transição para a modernidade. Esse período é caracterizado pela ascensão de uma nova classe social e pelo surgimento de novas formas de produção e cooperação que deram origem ao trabalho em série. Houve uma mudança significativa na forma como o homem interagia com a natureza, com os avanços em várias áreas de estudo, incluindo matemática, astronomia, ciências físicas, geografia, medicina e biologia. Importantes pessoas, figuras históricas desse período incluem Giordano Bruno, Galileu Galilei, né, Francis Bacon. Este último, por exemplo, Francis Bacon, é notável por ter proposto a distinção entre fé e razão, por ter criado um método indutivo de investigação, sendo considerado o fundador do método científico moderno. René Descartes, por exemplo, outro influente pensador, é conhecido como o pai do racionalismo, e sua obra Discurso do Método estabeleceu fundamentos do estudo e da pesquisa científica. O período também é marcado por um realismo pedagógico, com John Locke questionando a utilidade do latim para os trabalhadores de fábrica e sugerindo o ensino da mecânica e cálculo. A educação das classes dominantes aqui, por um outro lado, ainda incluiu o estudo do latim e grego. John Locke, no seu ensaio sobre o entendimento humano, desafiou a noção de ideias inatas e enfatizou a importância da experiência sensorial na formação das ideias. Outra pessoa bem importante que muito estudamos nas nossas aulas é o João Amos Comênio, um educador tcheco que é destacado por seu sistema educacional que defende a educação universal, permanente, contínua, reconhecendo o direito igual de todas as pessoas ao saber. Ele propôs um sistema de ensino que abrangia 24 anos de estudo e incluía 4 tipos de escola. O texto ainda vai ressaltar a importância da educação realista, com a passagem do humanismo com foco maior na ciência, na natureza, onde o conhecimento é valorizado por sua aplicabilidade na vida e na ação. A revolução das ciências naturais levou a um interesse crescente nos estudos científicos e ao abandono progressivo dos estudos clássicos. Em resumo, este período é uma época de transição, transformação significativa, tanto do pensamento científico quanto na pedagogia, estabelecendo as bases para a educação e para as ciências modernas. O capítulo 7, Pensamento Pedagógico Iluminista, a Idade Moderna, estendendo-se de 1453 a 1789, é marcada por significativas mudanças sociais, políticas e educacionais. O regime absolutista predominante durante esse período concentrava o poder no clero e na nobreza. E essa situação foi desafiada, né, pela Revolução Francesa. E essa influência pelos ideais dos iluministas, que defendiam a racionalidade, as liberdades individuais, em oposição ao obscurantismo da igreja e à prepotência dos governos. Os pensadores como Rousseau, por exemplo, com obras como Sobre a Desigualdade entre os Homens, o Contrato Social e o Emílio, desempenharam um papel central na reformulação da educação, destacando a importância da infância, por exemplo, e defendendo uma abordagem mais naturalista da educação. Durante o século XVIII, houve uma crescente reivindicação por mais educação e pelo estabelecimento de um sistema educacional público, com a Prússia instituindo a obrigatoriedade escolar já em 1717. A Revolução Francesa foi um momento então importante e crucial na luta pela educação pública, com a ideia de unificar o ensino público em todos os níveis. O iluminismo também buscou libertar o pensamento das restrições monárquicas e eclesiásticas, promovendo a liberdade individual e a volta do estado natural do homem, como exemplificado na obra de Rousseau. Rousseau, considerado precursor da Escola Nova, propôs uma educação baseada nos instintos e interesses naturais, dividindo-se em 3 fases: infância, adolescência e maturidade. Esse período também desempenhou a transição de controle da educação na Igreja para o Estado, com a burguesia buscando estabelecer controle civil sobre a educação, por meio do ensino público racional. Já ainda na Revolução Francesa, conforme colocado pelo
Moacir Gadotti, ela teve um impacto muito significativo na educação, com a proposta de um Plano Nacional de Educação que visava oferecer educação pública, gratuita e obrigatória até os 12 anos de idade. Embora não totalmente implementado, esse plano influenciou os sistemas educacionais subsequentes. Educadores como Pestalozzi, Ebert e Froebel, seguindo as ideias de Rousseau e Kant, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da pedagogia com ênfase na educação moral, intelectual e prática e na formação do caráter. Ebert, por exemplo, propôs um método de ensino baseado na clareza, associação, sistema e método. Em resumo, a Idade Moderna foi uma era de transformações profundas na educação, estabelecendo bases para o sistema educacional, moderno, e promovendo ideias de educação pública, laica e universal. Chegamos no capítulo 8, pensamento pedagógico positivista. O pensamento pedagógico positivista, desenvolvido em um contexto da sociedade burguesa e do iluminismo, gerou duas correntes antagônicas, o movimento popular e socialista, por um lado, e o movimento elitista burguês, por outro. O movimento popular e socialista, com representantes como Karl Marx, e o movimento elitista burguês positivista, como Augusto Comte. Comte, influenciado também por outros intelectuais, propôs que os fenômenos sociais, assim como os físicos, poderiam ser reduzidos a leis que o conhecimento científico e filosófico poderia visar o aperfeiçoamento moral e político da humanidade. Comte tem um livro que se chama Curso de Filosofia Positiva. Nesse livro, ele defendia a ciência como fundamento para a compreensão e organização da sociedade. Por outro lado, Marx analisou o fracasso da Revolução Francesa em termos de suas contradições internas, argumentando que a liberdade e a igualdade programada não poderia ser realizada sem uma mudança no sistema econômico subjacente. Comte e Marx representam, portanto, duas visões muito distintas sobre o papel da ciência e da filosofia na sociedade. O positivismo de Comte enfatizava a importância de uma abordagem científica neutra para entender a sociedade, defendendo a ideia de uma religião da humanidade, para substituir as crenças religiosas mais tradicionais. Seu modelo educacional propunha que cada indivíduo pudesse, então, refletir o desenvolvimento histórico da humanidade numa fase teológica da infância, uma fase metafísica na adolescência e, finalmente, uma fase positiva na idade adulta. Herbert Spencer, um outro nome importante nessa corrente positivista, focava na utilidade prática da educação, argumentando que os conhecimentos mais importantes são aqueles que promovem a conservação e a melhoria do indivíduo, da família e também da sociedade. O Herbert Spencer, positivista, defendia uma educação individualista e também prática, com ênfase na ciência como base para todos os aspectos da vida. Outro autor aqui, bastante conhecido entre nós, que é o Durkheim, Emile Durkheim, um dos principais sociólogos positivistas, via a educação como um reflexo da sociedade, por meio pelo qual ela vai preparar as crianças para as condições essenciais de sua própria existência. Para Durkheim, a educação deveria, então, desenvolver estudos físicos, morais e intelectuais às crianças, que isso era exigido pela sociedade e pelo meio em que elas vivem. Então, o Moacir Gadotti vai trazendo, então, que tudo o positivismo valorizava a aplicação prática do conhecimento da educação, defendia uma educação que fosse útil, promovendo também, por que não, a arte. Não tinha problema de promover a arte, de utilizar conhecimentos, evitando o acúmulo de informação desconectas, Mas o pensamento pedagógico positivista em Moacir Gadotti se caracterizava pela ênfase na ciência e na utilidade prática da educação, visando preparar os indivíduos para viver de acordo com as exigências da sociedade contemporânea. Gente, o capítulo 9 agora, o pensamento socialista. Este capítulo nós trabalhamos com ele na aula da semana passada. Esse capítulo vai abordar a concepção socialista da educação, contrastando com a concepção burguesa, enquanto a última foca em uma educação elitista e desigual, burguesa, A socialista propõe uma educação igualitária para todos, As raízes do pensamento socialista em educação remontam, Figuras históricas, é citado no livro Tomás Muros,
com grandes destaques aí para vários pensadores que defendiam uma escola pública única, uma escola de desenvolvimento comunitário. Moacir Gadotti vai citar vários autores, né, importantes para que a gente possa conhecer o pensamento pedagógico socialista. Vai citar autores como Henrique Saint-Simon, que enfatizava o papel político da educação. Vai citar autores como Fourier, considerando a educação como meio de combater a guerra entre ricos e pobres. Quando menciona o Saint-Simon, por exemplo, vai dizer que ele focava seu pensamento nas relações sociais como parte central na educação. Cita vários autores, né, que vai trabalhar da importância de não separar o trabalho manual do intelectual, mas vai dar uma ênfase para o Karl Marx e Engels, que também contribuíram para essa visão, argumentando que a educação deve estar alinhada com a produção material e defendendo a ideia de uma educação politécnica. Menciona o Lenin, né, que enfatizou o papel da educação como um processo de transformação social e defendeu uma educação pública que fosse eminentemente política. Cito Makarenko, que propõe uma escola baseada na autoridade da ajuda, onde o coletivo desempenha um papel central no processo educativo. Menciona outro autor conhecido entre vocês, né, o Levi Vygotsky, que destacou a importância da linguagem no desenvolvimento da criança. Vai citar autores que trabalham, né, a revolução cultural, como Mao Tse-tung, que foca na necessidade de preservar valores socialistas através dessa revolução cultural. Menciona Antônio Gramsci, que defende a escola unitária de cultura geral, que harmonizasse, né, o trabalho intelectual e manual, seguida de fases, então, de especialização. Ele enfatiza a necessidade de formar intelectuais capazes de trabalhar tanto intelectual quanto manualmente. Se pudéssemos fazer uma síntese desse capítulo, a gente poderia dizer que o pensamento socialista em educação se destaca pela importância da igualdade, do trabalho coletivo, da valorização do trabalho manual junto ao intelectual, o papel da educação no desenvolvimento social e político, contrastando com a visão elitista e segregacionista da educação burguesa. O capítulo 10 menciona o pensamento pedagógico na Escola Nova, também apresentado por vocês na semana passada. A Escola Nova representa um movimento bastante significativo na história da educação, surgido no início do século XX, que propõe uma abordagem pedagógica focada na ação e na atividade da criança. Esse movimento teve influências anteriores, como a Escola Alegre, de Vitorino de Feltre, e as ideias de Rousseau, que nós já trabalhamos, né? Mas se concretizou e ganhou força com educadores como John Dewey, Maria Montessori, entre outros. Adolphe Ferriere, educador suíço, foi um dos pioneiros do movimento da Escola Nova, defendendo uma educação que valorizasse a atividade espontânea, produtiva, pessoal. Ele fundou o Bureau Internacional das Escolas Novas e propôs critérios para a pedagogia da Escola Nova, que deveria ser integral, ativa, prática, autônoma e com uma abordagem integral da educação. Outro autor bastante conhecido entre nós é o John Dewey, um educador norte-americano que formulou o ideal pedagógico de aprendizagem pela ação, criticando a educação tradicional e propondo uma abordagem pragmática, né, focada na experiência concreta e na resolução de problemas. Agora para o Daniel, que gosta muito da Maria Montessori, né, Daniel? Que é uma médica italiana que desenvolveu um método pedagógico para crianças ditas normais, baseado em sua experiência com crianças deficientes, enfatizando a importância de um ambiente escolar adaptado às crianças, com uso de materiais concretos para o aprendizado. Outro educador citado é o Claparede, psicólogo suíço, que propôs uma educação funcional, uma abordagem que valoriza a ação, e considerava que a atividade educativa deveria corresponder à função vital do homem, sendo individualizada e também socializadora. Outro autor bastante conhecido entre vocês, o Piaget, Jean Piaget, suíço, e focou no desenvolvimento da inteligência da criança, propondo um método de observação na educação, criticando a educação tradicional por ensinar a copiar ao invés de ensinar a pensar. Estes educadores e suas ideias contribuíram significativamente para o movimento da Escola Nova, influenciando profundamente os sistemas educacionais em diferentes partes do mundo até os dias de hoje. O movimento visava uma educação que preparasse as pessoas para uma sociedade em constante mudança, com foco na autoatividade,
na criatividade, no trabalho em grupo e na individualização do ensino. O capítulo seguinte é o 11º, Pensamento Pedagógico Fenomenológico Existencialista. A pedagogia e as grandes correntes filosóficas de Bodgun Suchondonsky distingue duas grandes correntes pedagógicas, a pedagogia da essência e a pedagogia da existência. A pedagogia da essência, iniciada com Platão e desenvolvida pelo cristianismo, foca na essência verdadeira do indivíduo, buscando desenvolver o que é empírico do homem e da mulher. Já a pedagogia da existência, influenciada por pensadores filósofos como Nietzsche, né? Steiner, Kierkegaard, né? que é um filósofo aí existencialista, enfatiza a unidade, né? A unicidade do indivíduo e a importância da experiência e da ação concreta. O Émile Durkheim propôs uma abordagem positivista buscando existencializar a pedagogia da existência, adaptando a educação às necessidades da sociedade. Já a educação nova surge como uma resposta às questões levantadas para a pedagogia da existência, mas trouxe muitas outras inquietações sobre a formação social das novas gerações. Martin Buber, citado pelo Paulo Freire, filósofo da religião e representante do existencialismo, propôs uma pedagogia do diálogo, onde a educação é vista como uma ação de Deus e a liberdade é valorizada, mas não como um valor supremo. Outro pedagogo polonês, pouco conhecido entre nós, Janusz Korczak, né, dedicou a sua vida aos direitos das crianças, enfatizando o respeito e a consideração pelas experiências infantis, pelos sentimentos infantis. Georges Gusdorff discutiu toda a importância do mestre na educação, diferenciando do pedagogo comum. Para ele, o mestre é alguém que busca a verdade como um processo de procura, em vez de possuí-la como uma fórmula universal. Um outro pensador aqui citado pelo Moacir Gadotti, pouco conhecido entre nós, é Cláudio Pantilon, enfocando a filosofia da educação, defendendo toda uma filosofia que deve dialogar para a educação atual, questionando, contribuindo, mantendo abertas novas possibilidades de interrogações e perspectiva. Para ele, a educação é uma aventura que deve ser vivida, uma aventura que deve ser inventada, uma aventura que deve ser questionada, visando o nosso progresso individual e a compreensão mais profunda de ser gente, de ser humano, né? Essas correntes e pensadores destacam-se por uma complexidade e multiplicidade de abordagem dentro da educação, mostrando que não há uma única maneira correta de educar, mas há uma diversidade de métodos, de filosofias que podem ser adaptadas diante das necessidades e contextos específicos. O capítulo 12 trata do pensamento pedagógico anti-autoritário. A pedagogia anti-autoritária surgiu como uma crítica à escola tradicional, partindo tanto de liberais quanto de marxistas. Essa corrente enfatiza a liberdade como princípio e objetivo da educação. Segundo Freud, embora não um pedagogo, ele influenciou significativamente essa corrente, especialmente na relação professor-aluno e na compreensão das repressões sociais e escolares relativas à sexualidade. Freud vê a educação como um processo de modelar crianças conforme os valores dos adultos, muitas vezes reprimindo impulsos e tendências naturais. Essa abordagem sugeria uma prática educativa menos repressiva e mais respeitosa para as crianças. Gerald Mendel, baseado nos estudos de Freud, estudou a autoridade e seus mecanismos, propondo uma escola mais aberta, política, mais aberta ao poder juvenil nas instituições para superar o autoritarismo institucional. Francisco Ferrer Guardia, outro crítico e bastante conhecido da escola tradicional e da pedagogia anti-autoritária, defendia uma educação racionalista e libertária, visando preparar crianças para uma sociedade mais justa e igualitária. Alexander New, também bastante conhecida, né? Representava uma perspectiva liberal, defendia a ideia de que a criança deveria crescer em plena liberdade, sem direção autoritária, sem influência moral e sem influência religiosa. Um outro educador bastante conhecido entre nós, Carl Roger, pai da educação não diretiva, né?
Enfatizava a importância de criar um clima psicológico de liberdade para favorecer o desenvolvimento do indivíduo, promovendo empatia, autenticidade e centrado no processo educativo da criança. Outro autor que nós devemos conhecer muito mais é o Freinet, Celestin Freinet, que colocou então o trabalho manual no centro da educação, com ênfase na expressão livre, na pesquisa, na cooperação. Freinet via a educação pelo trabalho como um meio de inserir a educação na luta de classes. Michel Labrot, discípulo de Freinet, propôs a autogestão pedagógica e a pedagogia institucional como meio de modificar as instituições educacionais e, consequentemente, nós conseguiríamos modificar a sociedade. Michel Labrot via o papel do professor como um facilitador que renuncia ao exercício da autoridade tradicional. Em resumo, essa escola do pensamento pedagógico anti-autoritário visa a libertação e autonomia das pessoas, com foco na liberdade, no respeito pela individualidade da criança e na participação ativa do aluno nesse processo educativo. Essa abordagem contrasta com a educação tradicional, que é mais centrada em quê? Na autoridade do professor e na conformidade dos alunos. O 13º capítulo, que é o pensamento pedagógico crítico, nós temos aqui as teorias crítico-reprodutivistas, como as de Althusser, Bourdieu, Passeron, Baudelot e Stablet, que focam na maneira como a educação e a escola reproduzem a estrutura social e as desigualdades sociais de classe. Esses teóricos, Althusser, Bourdieu, Passeron, Baudelot e Stablet, argumentam que o sistema educacional não é neutro, que o sistema educacional é um instrumento que perpetua as relações de poder existentes na sociedade. Um exemplo é o Bourdieu e o Passeron, que vão destacar como a escola serve para reproduzir a cultura e os valores de classes dominantes. Já o Baudelot e Stablet examinam a divisão do sistema escolar francês em duas redes que refletem a divisão de classes na sociedade. Outros autores mais conhecidos entre nós, que é o Henri Giroux, influenciado pela escola de Frankfurt, propõe uma abordagem bem diferente, enfatizando a teoria da resistência e da pedagogia radical. Giroux ele vai reconhecer que, embora a escola possa funcionar como instrumento de reprodução social, ela também nos oferece espaços para a resistência e para a transformação. Giroux argumenta que os professores radicais devem ser autorreflexivos sobre suas próprias ideologias e trabalhar para democratizar a escola, formando alianças com outros professores, grupos fora da escola. Giroux vai ver a pedagogia radical como um compromisso com a transformação social e a criação de um mundo melhor, um utopismo concreto, que vai visar além do imediato para um futuro de possibilidades humanas mais ricas de transformação. Essa escola do pensamento pedagógico crítico enquanto vai ter dois grandes grupos de teóricos, os teóricos críticos reprodutivistas, que focam principalmente na maneira como a educação perpetua as estruturas de poder existentes, e uma outra que eu trouxe o Giroux, o próprio Moacir Gadotti, que vai apresentar para nós o pensamento do Giroux, que oferece uma visão mais otimista e ativa, onde a educação pode ser um espaço de resistência e transformação em direção a uma sociedade mais justa e equitativa. Paulo Freire se aproxima com o pensamento de Giroux. O capítulo 14, que é o pensamento pedagógico do terceiro mundo. Esse capítulo discute ideias pedagógicas em vários contextos, incluindo América Latina e África, destacando a necessidade de uma teoria pedagógica que considere as lutas pela emancipação nesses países. Moacir Gadotti menciona pensadores importantes como José Martí, que vê a educação como essencial para o serviço ao povo e enfatiza a importância de uma educação que preparasse cidadãos participativos e informados. Moacir Gadotti vai falar que na África a colonização europeia impôs uma única língua e tentou suprimir a tradição oral, mas essa estratégia falhou devido à forte tradição oral africana. Os movimentos de independência destacaram a valorização da cultura nativa e a expansão da educação popular. Na América Latina, Moacir Gadotti vai destacar, a teoria educacional também é bastante variada e tem um destaque para Paulo Freire, que defende a educação voltada para a conscientização e a mudança social.
O texto ainda vai destacar a importância de uma educação que valorize e reconheça as experiências, culturas locais, em oposição a uma educação mais universalista e não contextualizada, ou seja, critica a educação descontextualizada. Moacir Gadotti aponta para a necessidade de uma abordagem pedagógica que seja mais relevante, significativa para os alunos desses contextos da América Latina e África, considerando suas histórias, contextos sociais e econômicos. Por isso aqui é bastante enfatizada a importância da educação popular. Capítulo 15, Pensamento Pedagógico Brasileiro. Aqui Demerval Saviani é bastante mencionado, sobretudo a tese 1 de Demerval Saviani, que argumenta que a educação e política são fenômenos, distintos, embora inseparáveis. Em outras palavras, enquanto a educação e a política estão interligadas, e se influenciam mutuamente, elas mantêm suas características e funções próprias. A educação, por exemplo, é voltada para a socialização do conhecimento, para o desenvolvimento intelectual e moral das pessoas, enquanto a política lida com a organização e o exercício do poder na sociedade. A tese 2 afirma que toda prática educativa contém inevitavelmente uma dimensão política, ou seja, política e educação são indissociáveis. E é nesse contexto, o Moacir Gadotti vai trazer a educação em sua essência, não é um processo neutro, ela é influenciada por uma influência das estruturas sociais, das estruturas políticas em que ela está inserida. As decisões sobre o que é ensinado, como se ensina, a quem é ensinado, são todas influências políticas, com considerações políticas, seja em nível macro, como as políticas educacionais do nosso país, ou seja em nível micro, como as políticas de uma escola específica. Não por acaso a gente tem os nossos projetos políticos pedagógicos, mas poderíamos aqui abranger muito mais as relações de política dentro de uma escola, a dimensão política dentro de um espaço escolar, Além disso, a educação tem potencial de formar opiniões, atitudes e compromissos políticos, das pessoas, o desempenho, assim, um papel importante na formação da sociedade. O capítulo 15 aqui ele é muito interessante, porque no capítulo 15 ele vai trazer que o pensamento pedagógico brasileiro ao longo da história foi marcado por diferentes influências e abordagens, transitando entre as correntes conservadoras e inovadoras, reflexos de contextos políticos, sociais e culturais de cada época. Vai destacar de forma muito clara para a gente algumas características principais que delinearam o panorama da nossa educação aqui no Brasil. Vai dizer que a nossa educação teve influência jesuítica ao final do século XIX, que predominou a educação jesuítica, com métodos tradicionais, o foco na memorização, na disciplina rígida, voltada para a formação das elites. Vai destacar a influência do iluminismo no Brasil. A partir do século XIX, ideias iluministas europeias começam a influenciar o pensamento pedagógico brasileiro, introduzindo conceitos de liberdade, de ensino e laicidade na educação pública. Vai trazer a influência do movimento anarquista no início do século XX. O movimento anarquista trouxe contribuições significativas para a educação, promovendo ideias de liberdade individual, coletiva de aprendizagem. Vai trazer para nós a escola nova. Nas primeiras décadas do século XX, o movimento da escola nova ganhou força, defendendo uma educação centrada no aluno, métodos mais ativos de ensino-aprendizagem. Vai trazer, como eu já disse anteriormente, a influência da educação popular a partir da década de 50, que emergiu um forte movimento pela educação popular, visando a democratização do acesso à educação, a formação crítica das pessoas. Vai trazer o contexto da ditadura militar e a resistência durante o regime militar de 64 até 85. A educação foi utilizada como instrumento de ideologia do Estado, mas também surgiram movimentos de resistências que propunham uma educação libertadora. Vai trazer o Paulo Freire, na segunda metade do século XX, que se destacou de modo abrangente, é uma figura internacional com sua pedagogia crítica focada na conscientização e na educação como prática da liberdade. Vai trazer a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a democratização da educação, a Constituição Federal, que representa avanços na democratização da educação, estabelecendo diretrizes para uma educação mais inclusiva e de qualidade.
Vai abordar a questão da diversidade cultural, que nos últimos anos a educação brasileira começou a valorizar a diversidade cultural, a diversidade étnica, de gênero, refletindo as múltiplas, diversas e plurais identidades do nosso país. Vai trazer também alguns desafios mais contemporâneos que o nosso pensamento pedagógico tem enfrentado, o desafio de superar as desigualdades, promover a qualidade da educação para todas as pessoas, integrar as tecnologias inovadoras nesse processo de ensino e aprendizagem. Essas características que o Moacir Gadotti nos traz demonstram a complexidade, a riqueza do pensamento pedagógico no Brasil, refletindo as suas trajetórias de luta, seus desafios, seus avanços, recuos, né, na busca por uma educação que seja transformadora e inclusiva. Agora, por fim, a gente tem o capítulo 16 e mais a conclusão. Então, as perspectivas atuais, a pedagogia orientada para o futuro, conforme descrita, né, por Bodigan, Suchodolski enfatiza a importância de uma educação que ultrapassa a mera adaptação ao presente e que se concentra, então, em preparar o indivíduo para contribuir ativamente para um futuro melhor. Essa abordagem das perspectivas atuais do capítulo 16 rejeita o conformismo e incentiva uma postura crítica em relação aos status quo, visando transformar a realidade social de acordo com os ideais humanistas. Suchodolski argumenta que a educação para o futuro deve ser integrada com a pedagogia da essência, que se foca na natureza intrínseca e potencialidades do ser humano, e com a pedagogia da existência, que se preocupa com a vida concreta e as condições sociais atuais. Ele vai defender uma educação que promova o desenvolvimento integral das pessoas, tanto no aspecto moral como intelectual, que prepara a juventude para participar ativamente na construção de uma sociedade mais humana e justa. Essencialmente, a pedagogia orientada para o futuro, né, visa a formação de cidadãos capazes de transformar, de mudar, de participar ativamente em um mundo que respeite e também promova a dignidade, o desenvolvimento humano, os direitos humanos, superando assim os conflitos históricos entre as diferentes abordagens pedagógicas. Destaca-se nesse capítulo o Cíniders, né, Jorge Cíniders, em sua obra bastante conhecida, A Alegria na Escola, que critica as abordagens, né, tradicionais. Ele vai argumentar que o espontaneísmo educacional, na verdade, apoia a estrutura social existente e que a omissão do professor é, na verdade, uma ação conservadora. Portanto, vai criticar as pedagogias não diretivas. É interessante que Cíniders defende que a satisfação cultural, muitas vezes vista como escandalosa, é essencial para o nosso desenvolvimento humano e para a ação transformadora da sociedade. Ele vê que a escola, né, é um lugar que não é só de mera reprodução, mas também pode ser um lugar de alegria, de espaço cultural, né, de encontro, né, de partilha de experiências muito ricas. A visão de Cíniders enfatiza a importância de uma educação que provoca alegria, satisfação de estar naquele lugar, que isso contribui para o crescimento pessoal e para a luta por uma sociedade mais justa. Ainda no capítulo 16, né, vai trazer toda uma questão discutida pela Unesco na década de 70, que propôs uma educação permanente como uma estratégia fundamental para o futuro da educação, baseada em 21 princípios. Esses princípios vão refletir uma visão abrangente e inovadora da educação, vai trazer a aprendizagem ao longo da vida, a educação permanente, a adaptação às mudanças sociais e às novas tecnologias. Esse capítulo também apresenta aí perspectivas atuais da educação, dividindo em 3 partes que abordam aí uma visão a partir da Unesco, tá? A primeira parte, que vai propor a cidade como espaço educativo, tá? Então, seria um tema atual, contemporâneo. A educação permanente, destacando a aprendizagem contínua ao longo da vida, né, ainda nesse primeiro momento, né, dos princípios. A segunda parte vai citar o Illich, que criticava as instituições educacionais tradicionais, sugerindo a desescolarização da sociedade como alternativa. E, por fim, daí sim, vai citar o autor que visa ter uma visão mais humanista, socialista, como fundamento para a educação, que é o Cíniders, que defende uma escola não autoritária, apontando caminhos para uma educação mais democrática e participativa, que prepare as pessoas para uma sociedade autogestionada, né? E junto a esses educadores e suas perspectivas diferentes, mas não antagônicas, representam um aspecto bem importante para a gente pensar a educação, né, contemporânea. Dentre os temas
que aqui eu não trouxe, mas que também foi colocado, é a participação ativa das pessoas, né? Colocando a importância da participação dos jovens, das crianças, que nós, enquanto educadores, devemos encorajar os sujeitos educativos a assumir responsabilidades ativas no processo de desenvolvimento educativo, nas comunidades educativas, e a importância de valorizar a educação infantil, a primeira infância, destacada como componente importante, né, e como para o desenvolvimento da humanidade. Também é destacada aqui a flexibilidade educacional, que vai dizer que a gente precisa eliminar as barreiras, os tipos de educação formal, não formal, técnica geral. A gente precisa tentar integrar tudo isso junto, né, uma educação mais integrada. Um outro aspecto que é colocado aqui é da educação ao longo da vida, a educação permanente como central na política educacional, né? Que nós aprendemos ao longo da vida. E que a educação deve correr por meio de uma diversidade de canais, não só dentro da escola. Não se restringindo ao ambiente escolar formal, mas expandido por meio de várias plataformas e contexto. Então, a formação e o papel dos educadores devem estar revistos, né? Serem revistos para que atuem como mediadores do aprendizado, né, e não como mero transmissores de conhecimento. Agora, por fim, chegamos ao último, a conclusão, tá? O texto vai expressar uma reflexão sobre o pós-modernismo e o impacto na educação e na escola do futuro. Então, tem a definição do pós-modernismo. O pós-modernismo é descrito como um movimento histórico-social que surgiu após o modernismo, caracterizado por mudança na ciência, nas artes, né, e nas sociedades ditas mais avançadas. No entanto, não existe uma definição muito clara do que é pós-modernismo, né, pois ele ainda é uma negação do modernismo, né, e aí não tem ainda uma definição clara, pelo menos neste livro. Vai se tratar do multiculturalismo. O texto aborda essa relação entre o pós-modernismo e o multiculturalismo na educação. O multiculturalismo busca uma educação que respeite a diversidade cultural, as minorias étnicas, a pluralidade de doutrinas, os direitos humanos, eliminando estereótipos e ampliando horizontes de conhecimentos. E na conclusão é citada a tecnologia e a desintegração. O pós-modernismo é caracterizado pela inovação, pela invasão da tecnologia, né, eletrônica, pela automação, pela informação, né? Então, por todas essas questões tecnológicas, que segundo, né, que essa relação ela perde a identidade e traz uma desintegração das pessoas. Isso implica uma educação que considere, né, a diversidade cultural, né? E a gente não pode perder, portanto, a nossa falta de referências. A gente tem que repensar o uso das tecnologias. Nesse mesmo capítulo, que é de conclusão, se faz uma crítica à modernidade, falando a partir do pós-modernismo, que surge como crítica à modernidade, rejeitando o sistema em favor do indivíduo, do atípico e do cotidiano. Enquanto o homem moderno buscava participação política em massa, o homem pós-moderno se dedica ao seu mundo pessoal e metas de curto prazo. A educação pós-moderna é descrita como crítica, buscando resgatar a unidade entre história e sujeito. Valoriza a autonomia, a intersubjetividade e a pluralidade, enfocando mais o significado do que o conteúdo e promovendo o diálogo entre as culturas. A equidade e a autonomia, outro ponto destacado na conclusão, quando se trata da educação pós-moderna, que ela vai buscar a igualdade eliminando as diferenças, né? A educação moderna busca a igualdade eliminando as diferenças, enquanto a educação pós-moderna busca a equidade, mantendo a diversidade. Então, por um lado, a educação moderna busca a igualdade e elimina as diferenças, e a educação pós-moderna busca a equidade mantendo a diversidade, segundo aqui o capítulo, né? Ela enfatiza a autonomia, a educação pós-moderna e a capacidade de autogoverno de cada cidadão. Também é mencionada a escola autônoma e intercultural. A escola autônoma busca o diálogo com todas as culturas e concepções de mundo, sendo intercultural e colaborando com outras instituições culturais. A pluralidade cultural é entendida como uma forma de manifestação de uma mesma totalidade. E aí, por fim, se fecha construindo uma educação do futuro. O texto conclui desafiando nós, leitores, né, da obra, a identificarmos o novo e o velho e a contribuirmos para uma construção da educação do futuro, enfatizando que essas ideias, né, não são
são processos, são conjecturas que devem levar à reflexão. Então, o texto vai explorando a relação entre o pós-modernismo e a educação atual, a educação moderna, destacando a importância da diversidade cultural, da autonomia, da equidade na construção de um modelo educacional que responda aos desafios da contemporaneidade. Por fim, fiz um esforço de quase 1 hora de apresentar o livro do Moacir Gadotti. Um abraço e até mais.